Nessa última terça-feira nós tivemos uma live ali das Mulheres Reais. E uma palavra que ardeu tão forte ao meu coração, e tantas mulheres estavam comigo ali, e a gente compartilhando, um mover tão de Deus. E ali no final, quando fui salvar a live, simplesmente ela sumiu. E na hora o Fernando falou assim: Flávia, eu quero que você prepare essa palavra para estar ministrando a toda a igreja, porque eu tenho certeza que Deus tem uma direção para essa palavra. Então eu tenho certeza que Deus não é só para as mulheres, é para todos nós, filhos de Deus, porque o Senhor, Ele tem direções para as nossas vidas. Se hoje eu estou aqui, é porque Ele quer falar com você, comigo, com todos nós, e a palavra de Deus nunca volta vazia, amém? Então aqui a palavra de Deus diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. Aqui um versículo bem claro, bem direto, e muitas vezes pode ser que nós perguntamos a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu passei por essa situação? E aqui de uma forma bem direta aqui, Deus traz uma direção para o meu coração e para o seu. Ele vai nos auxiliar diante dessas aflições que nós enfrentamos e passamos, para que essas aflições possamos ajudar outros que também têm passado a mesma coisa que nós. Então entenda, querido, que tudo que fazemos, tudo que passamos, tudo que usufruímos aqui nessa terra, tudo Deus tem um propósito para que venha haver um crescimento do reino dEle, do poder dEle sobre essa terra. E quando compreendemos isso, por mais que muitas vezes doa em nós algo que muitas vezes não queríamos estar passando, porque ninguém quer sentir dor, né? Mas se passamos, é porque o Senhor aqui fala que Ele vai nos auxiliar nesse momento, nesse processo, ou nessa dificuldade, ou nessa questão que você tem enfrentado. Pode ser que hoje você não está nem passando por nada tão sério, ou às vezes não tem tirado o seu sono, mas eu tenho certeza que você já passou por algo e sinto muito te falar, nós vamos passar por muitos processos ainda. Momentos sim de muitas alegrias, mas também momentos que serão mais pesados. Momentos que terão tempestades, momentos que serão às vezes mais brandos, mas momentos onde que Deus aqui traz como uma resposta às nossas orações, que Ele nos auxilia, né? E algo que nós temos que compreender aqui, que a forma que Deus trabalha, Ele é um Deus tão organizado, porque Ele sabe o que nós temos como estrutura até para receber aquele processo que nós estamos enfrentando. Por mais difícil que pareça, querido, Deus está trabalhando, Deus está fortalecendo suas raízes, Deus está fortalecendo o seu coração. Você não está sozinho, você não está simplesmente jogado no mundo. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Mas eu gostaria de deixar aqui 3 pontos para que você venha analisar como está o seu coração nessa hora. Então eu gostaria que você compreendesse como você está. Você não vai pensar assim: essa pessoa está assim, um dia eu estive assim. Hoje, nesse dia, esse momento que você está recebendo essa palavra, você vai dizer aí para o seu coração como você está. Então, observa rapidamente aqui. O primeiro: hoje, perdeu o foco em meio ao processo de Deus. Analise o seu coração. Será que você perdeu o foco em meio ao processo? Segundo, ou você está vivendo um processo, mas não está entendendo nada do que está acontecendo. O terceiro fala o seguinte: você está até entendendo que você está vivendo um processo, mas não quer enfrentá-lo. Então aqui são 3 linhas para que a gente venha analisar como está o nosso coração. O primeiro, perdi o foco no processo. O segundo, eu estou vivendo o processo, mas não estou entendendo nada. E o terceiro é que fala que eu estou entendendo tudo, mas não quero enfrentar esse processo. E antes de dar continuidade aqui, o tema dessa mensagem fala isso daqui: Deus faz primeiro em mim. E eu gostaria que você repetisse comigo essa frase: Deus faz primeiro em mim. Só que essa palavra tem que entrar no seu coração, querido.
Essa palavra aqui você não pode repetir simplesmente porque a pastora pediu para que você viesse repetir. Essa palavra você tem que deixar com que ela venha arraigar dentro do seu coração, entendendo que por mais que haja as formas de Deus agir, sempre Deus faz aqui dentro primeiro em mim. E não tem como fugir, querido. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como de muitas vezes falar assim: Deus, eu passo esse momento, eu quero que o Senhor me deixe um pouquinho mais para trás. Não, Deus faz primeiro em mim. E dessa forma organizada, pode ser que você escutou já muitas vezes falando: você está no processo, como eu tenho falado isso aqui agora. Você está no caminho certo, existe um caminho, existe um processo. Sim, essa forma de Deus agir e nos trazer direções claras das etapas que nós vamos vivenciar, porque Ele é um Deus muito organizado, um Deus que cuida de detalhes da minha vida e da sua vida. Então, quando nós começamos a deixar com essa palavra entrando no nosso coração, Deus faz primeiro em mim, eu começo a compreender que existe algo muito mais profundo que Deus quer concluir dentro do meu coração e dentro daquilo que muitas vezes eu tenho buscado como respostas que não são essas, pode ser que você vai receber hoje, mas Deus trará sim uma direção clara para o seu coração. Mas vamos continuar aqui, abra sua Bíblia também em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. E eu quero trazer um exemplo aqui de um processo que Deus agiu dessa forma, que Ele faz primeiro em nós. Ele faz primeiro em nós. Mateus, capítulo 15, o verso 21. A palavra de Deus diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e estou sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram-se dele e disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, do seu dono. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui relata que uma mulher desesperada, que podemos assim dizer, uma mulher que estava totalmente sem direção, sua filha estava ali de uma forma horrível, endemoniada. Uma mulher buscando socorro, alento, um milagre. E pode ser que você que está aqui, às vezes tem buscado uma direção do Senhor, algo que as suas mãos não conseguem fazer, as suas forças não conseguem mais. E pode ser que você está às vezes nesse mesmo patamar, mesmo sendo um problema diferente, buscando ao Senhor algo que só Ele pode fazer. Mas eu tenho certeza de algo, querido, que Deus separou esse dia para te dizer que Ele não te abandonou, e que Ele sempre está do seu lado, e que Ele nunca vai te abandonar. Mas nós vamos entender que o que era aquela mulher. Aquela mulher era grega, uma mulher muito culta, uma mulher de posses. Quando se fala de pessoas da Grécia, até hoje fala que é um povo de um padrão bem elevado na sua cultura, de estudos muito profundos, né? De uma cultura bem assim, além de uma cultura normal. E aqui fala de uma inteligência e até da aparência física.
porque eles conseguiam ali nos seus estudos aprimorar tantos remédios e tantas coisas, e ali até a beleza, o tratar da parte de fora da pessoa também era uma beleza exuberante, né? Um povo que se destacava em sua cultura em todas as áreas. Mas eu quero chamar a sua atenção e quero te perguntar aqui nessa hora, qual é realmente o seu problema? O que você veio buscar diante do Senhor? O que você tem como um desespero, ou uma pergunta, ou um resolver de um problema sobre a sua vida? Qual que é aquilo que você tem buscado? Qual que é o seu problema? Você não vai dizer isso para mim. Eu sei que você ora, busca o Senhor, mas às vezes você também tem que ser um pouco mais claro. Não que Deus precisa da sua forma clara de falar, porque Ele conhece o som do meu e seu coração. Mas algo que nós temos que entender, da forma que nós nos achegamos a Deus, é a forma também que nós enxergamos a Deus, como Ele é. Às vezes nós nos achegamos a Deus como um Deus muito distante. E o que Deus Ele deseja para mim, para a sua vida, é que nos achegamos a Ele de uma forma mais íntima, mais próxima. Porque Ele é um Deus que caminha em intimidade. Ele não é um Deus superficial. E muitas vezes nós tratamos Deus com superficialidade. E o que Deus deseja de mim é profundidade, de você profundidade. Então, qual que é? O que você acha que é o seu problema? Pode ser que esse tal problema tenha tirado o sono, traga angústia, às vezes até doenças emocionais e até físicas. Mas eu quero trazer como uma palavra de direção ao seu coração. Este teu problema não será para a morte, não será para desonra. Esse teu problema será para tudo aquilo que Deus irá fazer na sua vida como um milagre. Pode ser que hoje você se achegue até a Deus dizendo assim: Deus, é isso daqui, ó. Eu preciso que isso daqui se resolva. Eu preciso que isso daqui dê uma direção. Eu preciso que isso daqui saia do papel. Eu preciso de uma resposta. Mas aqui no texto, olha lá no verso 22, capítulo 15, no verso 22. Aqui ela chega gritando, pedindo ao Senhor um socorro. E ele falando ali que a filha estava sofrendo muito. E aqui no verso 23 fala: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ela clamou, gritou, mas Jesus não respondeu palavra. O silêncio de Deus em nossas vidas é tão difícil que gera em nós um desconforto. Às vezes a gente pensa assim: mas Jesus, por que Jesus não respondeu aquela mulher? Porque Deus vê além do seu problema. Deus vê além daquilo que você apresenta para Ele. Existe toda uma estrutura ali que Deus enxergou, Jesus enxergou na vida daquela mulher. E pode ser que por anos você fala assim: mas eu tenho clamado a Deus e Deus não me responde a isso. Deus, querido, para de se reter a um Deus que simplesmente tem que responder as suas perguntas na hora que você quer. O que o Senhor deseja é o seu coração. E foi isso que começou a acontecer aqui na vida daquela mulher. Jesus não a respondeu nenhuma palavra. Esse silêncio mexe conosco. Você sabe disso, não estou falando nenhum silêncio como resposta de Deus. Às vezes você pergunta até para alguém aí da sua casa, pergunta alguma coisa, às vezes ele está distraído. Você já fica nervoso, fala assim: estou te perguntando. Na verdade, a gente faz isso. Agora imagina, um grito de socorro, um grito de desespero, e ali Jesus não respondeu nada. Esse silêncio aqui gera um desconforto em nós. Mas todo desconforto gera uma ação, uma reação. Deus começou a mexer lá no íntimo daquela mulher. E Deus começa aqui a mexer na estrutura daquela mulher. Aí eu volto a falar o tema dessa mensagem: Deus faz primeiro em mim.
Para de fugir daquilo que Deus está fazendo. Para de se esconder daquilo que Deus quer tratar. Às vezes você vira novamente e fala: Deus, o meu problema é esse. Mas Deus sabe que não é simplesmente esse. Deus sabe que precisa começar aqui dentro para chegar nesse problema. Porque você não enxerga, mas Deus enxerga. E aqui, continuando no texto, no verso 24, além de todo o silêncio, ela continuou ali, buscando, indo atrás, não desistiu. Ele responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus começa ali agora um confronto ao coração daquela mulher. Jesus toca na ferida daquela mulher. Jesus destrói totalmente as estruturas que aquela mulher tinha. E ele começa a retirar todas as muletas que ela ali vivia dentro da sua cultura. Começa a retirar todo o alicerce para que ela venha entender a proporção do Deus que ela estava buscando. Sabe, querido, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas Deus também sabe a hora certa em nos dar aquilo que nós estamos precisando. Nós queremos tanto, um sonho, às vezes ali um plano, algo que você fala assim: mas não tem nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado, eu quero um bem para minha família, um bem para os meus filhos. Aqui essa mulher, quando buscou Jesus, ali ela estava buscando para a saúde, ali para o estado físico e todo espiritual daquela menina que estava sofrendo. Ela estava terrivelmente endemoniada. Aquela menina estava no ápice ali de uma situação tão terrível, uma criança. E ali imagina o desespero daquela mulher, mas só que Jesus enxergava além daquilo ali. Só que muitas vezes nós corremos daquilo que primeiro Deus quer fazer. Porque muitas vezes nós vivemos um tempo superficial com Ele. E Ele começa a confrontar, tirando ali toda superioridade, toda estrutura ali de herança familiar, algo que muitas vezes ali dentro do eu dela gritava, porque Deus conhecia o coração dela. Querido, eu não estou falando que para todo mundo é isso. Eu estou falando que para cada um Deus tem uma forma de agir, porque Deus conhece as suas estruturas, os alicerces, aquilo que precisa ser retirado. Só que muitas vezes nós não permitimos. E muitas vezes aquele problema ainda não foi solucionado, não é porque Deus não tem poder, mas porque você não está deixando Deus agir primeiro em você. Pode haver muitas feridas embutidas aí nesse meio. E muitas vezes achamos que não tem nada a ver. Nós achamos que não precisa mexer mais nisso daí. Mas Jesus continua o processo na vida daquela mulher. Olha no verso 25. Diz assim: a mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ainda assim, ela o adorou. Eu compreendo aqui que nesse momento ela compreendeu que algo já estava acontecendo ali na sua caminhada. Alguma coisa ali ela estava entendendo que se render, ela estava se rendendo àquele que tinha todo o poder. Só que Jesus aqui não para, querido. Jesus vai no profundo, ele vai ali no verso 26, olha como que ele continua tratando a raiz. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ainda traz algo assim tão forte, uma palavra dura para o coração daquela mulher desesperada. E a gente muitas vezes lê esse texto e pensa assim: mas por que Jesus falou isso com aquela mulher? Ela precisava de um auxílio. Mas porque Jesus, ele compreendia que não só aquela menina precisava, mas também aquele coração necessitava dele. E a palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Deus não quer que sejamos mecânicos, robôs, automáticos. Levanta, fecha os olhos, levanta sua mão, ora agora. Deus quer tratar as raízes. Deus quer fazer primeiro em você. E eu vou te falar algo, querido.
Quando Deus começa a tratar a raiz, vai doer. Vai doer. Melhor doer e curar do que você sentir uma dor eternamente e continuar doente. E o processo começa a ficar mais claro. Aquela mulher ali se humilha, se entrega ali de uma forma tão intensa, dizendo: não tem problema. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas de que caem da mesa dos seus donos. Ela simplesmente se rende e fala: não importa, o que eu quero é Deus. O que eu quero é Deus. Não importa às vezes o título que eu vou levar. Às vezes as pessoas vão me recriminar, mas o que eu quero é Deus. E ela compreendeu que essa intimidade é algo gerado a partir do momento que eu desejo estar mais próximo dEle. Porque é isso que Deus tem para todos nós. Deus não tem ninguém melhor. Ele não vai escolher ninguém melhor por causa, essa família é um pouco mais correta. Essa família não tem tantas dificuldades. Não, querido, Deus tem o melhor. A intimidade é para todos nós que nos achegamos até Ele. Aonde existe uma entrega, existe também fé. E olha o que Jesus responde para aquela mulher no final do texto. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Deus faz primeiro em mim. Às vezes você colocou como muralha esse problema que você tem orado tanto tempo. Às vezes essa situação que muitas vezes tem afligido o seu coração. Só que você está também se escondendo atrás dessa circunstância e não permitindo que Deus haja nas suas raízes e Ele venha endireitar áreas que é necessário primeiro serem endireitadas para que Ele venha realmente concluir aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Toda promessa Deus vai cumprir, mas Deus tem um tempo também de preparo, um tempo de nos ensinar a nos rendermos totalmente ao único que é vitorioso, o único que é poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. Aquela mulher foi aprovada. Mas algo que você também tem que compreender aqui nessa hora: Deus não tem que te explicar a forma dele agir. Deus não tem que te explicar nada. Nós que queremos tantas explicações de Deus, porque queremos entender o que está acontecendo. Você não tem que entender, você tem que viver. Sabe por quê, querido? Milagre não se explica. Milagre você vive. Por mais que a gente quer, às vezes, dizer assim: não, foi por causa disso. Não! Você tem que viver aquilo que vem de Deus como milagre. Você tem que simplesmente viver aquilo que Deus está entregando para você. Só que muitas vezes nós queremos explicações de Deus para as nossas vidas. Ai, Deus, como é que vai ser agora? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Simplesmente permita Ele te guiar. Mas não se feche no seu mundo. Deixa Ele primeiro te curar. Deixa Ele primeiro mudar as estruturas. Pode ser que você às vezes almeja tanto, ou ora pedindo a Deus um ministério, um chamado, às vezes para sua família, às vezes buscando construir um lar, e às vezes tem orações que ainda não foram respondidas. Deus primeiro quer o seu coração. Deus quer primeiro o seu coração. Eu vou falar algo, querido, que eu sei que muitos já conhecem, já escutou. Isso é uma verdade, como um processo de Deus na nossa vida. Sempre pedindo a Deus a vida de um filho. E depois, quando nós tivemos ali a direção de Deus de entregar aquele filho ao Senhor e dizer: Deus, eu amo o Senhor, mesmo que o Senhor não me dê. Eu vou continuar te honrando, mesmo que o Senhor não me dê. Mesmo que
seja às vezes meu espinho na carne, eu vou continuar te amando em primeiro lugar. Nós aceitamos o processo de Deus na nossa vida. E não foi de imediato que vivemos o milagre. Foi após, em 12 anos de oração, foi após 7 anos dessa entrega. E quando nós recebemos a notícia, Deus falava assim: vocês foram aprovados. Nós não somos melhores do que ninguém. Demoramos tanto tempo no processo, se for olhar os nossos olhos. Seja aprovado por Deus. Para de fugir dos processos de Deus. Ele quer aprovar você. Deus faz primeiro em nós. Deus fez primeiro na vida daquela mulher. Depois alcançou o problema que ela havia clamado. Lembra daqueles 3 pontos? Perdeu o foco em meio ao processo. Está vivendo o processo, mas não está entendendo nada. Está entendendo tudo, mas não quer enfrentar o processo. Nós temos que analisar como realmente está o nosso coração. Como realmente está o nosso coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Deus faz primeiro em mim. Não se esconda atrás do problema. Não se esconda atrás da certa dificuldade ou aquilo que muitas vezes tem trago tanto peso sobre o seu coração. Quando Deus irá tratar o seu coração, as raízes da sua vida, por mais que doa, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Como está o seu coração nessa hora? Será que você perdeu o foco? Será que você no meio do processo aí não está entendendo nada? Será que você compreendeu que Deus está até te conduzindo, mas você não quer enfrentar? Eu gostaria que aí, você que está aqui, você que está nos assistindo, fechasse os seus olhos e colocasse diante do Senhor. Pai, meu coração está assim. Meu coração precisa, sim, Deus, de ser remodelado, ser redirecionado. Porque, querido, Deus, Ele vê além daquilo que nós enxergamos. Ore, fala: Deus, me direciona. Eu não quero mais me esconder. Se há estruturas que é necessário ser arrancadas, sejam arrancadas. Mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tenho certeza que o Senhor traz como resposta ao seu coração nessa hora. Enquanto esse início dessa canção é ministrado, você orando no seu lugar. E eu quero encerrar orando por você. Mas eu queria te dar pelo menos 1 minuto para você orar, enquanto essa canção for ministrada. Porque é muito importante, querido, você fazer como aquela mulher, não desistir de você. De fazer você fazer como aquela mulher e entender que Deus vê além do seu problema. Deus vê o seu coração. Ore no seu lugar. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, fique de pé no seu lugar, você que está eu aqui. serei purificado. Declare essa verdade. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu
eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, deixa o Senhor ir no mais profundo. eu verei a tua face. Tira toda muralha que te impede Se o de chegar até Senhor Ele. tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Declare essa verdade. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ó Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós declaramos, Deus, se há algum caminho mau, toca, Deus, no nosso coração. Não tem como, Deus, aonde o Senhor tocar, permanecer da mesma forma. Transforma, Deus, as nossas estruturas, as nossas raízes, Pai, que estejam firmadas somente no Senhor. Que nada, Pai, venha por uma glória humana, mas venha, Senhor, a glória eterna, que é tudo para o Senhor. Tudo é para o Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Ó Pai, vai de encontro cada coração que muitas vezes, Senhor, chegou até a orar e falar: Deus, mas o Senhor não me responde. Mas o Senhor, Deus, prepara o melhor sobre cada vida, preparando o seu coração, a sua estrutura, as suas raízes, preparando tudo aquilo, porque o Senhor deseja primeiro o nosso coração. Porque, querido, algo que o Senhor, Ele quer ministrar na sua vida é o seguinte: não há problema que Ele não possa resolver. Não há nada que muitas vezes possamos ali, mesmo que para nós seja impossível, para Deus não é impossível. Por isso, Deus, nós entregamos a Ti todos os nossos impossíveis, principalmente o nosso coração. Trata, Senhor, o nosso coração. Faz primeiro em mim, faz primeiro em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém, amém, graças a Deus. Querido, você vai se assentar. Você que participou conosco online, Deus te abençoe. Que essa palavra venha frutificar sobre o seu coração. Uma boa noite em nome de Jesus.